Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título: Não se precipite, siga as instruções da palavra de Deus. E nós podemos citar aqui como exemplo o apóstolo Pedro, que em uma determinada ocasião resolveu agir por conta própria. O Senhor não lhe havia dito que agisse daquela forma, tampouco havia recomendado que cortasse a orelha de quem quer que fosse. Mas o apóstolo Pedro se precipitou, porque nós sabemos que quando Jesus foi levado preso, o apóstolo Pedro cortou a orelha do soldado chamado Malco. Mas Jesus operou um milagre extraordinário e reimplantou a orelha decepada de Malco. E quantas vezes nós também cometemos o mesmo erro, nos precipitamos em nossas atitudes. Talvez você mora em uma casa pequena, num determinado bairro, e em vez de saber se Deus tem um propósito para a sua vida nesse lugar, você se muda para um outro bairro, sem nada perguntar ao Senhor Jesus. Ou então você trabalha numa determinada empresa e querendo um salário maior, você pede a conta e fica desempregado à procura de um outro trabalho. O que acontece? Muitas vezes nós tomamos determinadas atitudes, nos precipitamos, sem consultar o Senhor. Nós precisamos orar constantemente para saber a vontade de Deus. Não podemos agir por conta própria. É por isso que entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Há muitas pessoas que experimentam fracasso, porque não consultam mais a vontade de Deus. Vamos pensar um pouquinho no caso do apóstolo Pedro. Na sua precipitação, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, obrigando o Senhor Jesus a intervir prontamente. Mas se Jesus não estivesse lá, ou não tivesse operado aquele milagre, com certeza, Pedro iria para a cadeia como criminoso, e assim o seu ministério não se realizaria. Também podemos dizer como exemplo, aquela moça que quer se casar de qualquer maneira. De repente, surge um rapaz bonitão que tem muito dinheiro, e ela fica impressionada com isso. Então, se casa com tal rapaz, mas descobre que ele é um indivíduo inescrupuloso. Mas se lhe perguntarmos por que se casou com tal rapaz, talvez responda: ele era o homem da minha vida. O mesmo pode acontecer com um rapaz precipitado. É preciso orar e buscar a orientação de Deus, porque o casamento é coisa séria, é definitivo. Devemos então perguntar ao Espírito Santo se vai dar certo ou não aquilo que pretendemos fazer. São muitas pessoas que fazem um mau casamento, usam do divórcio, que é abominável diante de Deus, e os filhos sofrem. Essa situação poderia ter sido evitada se o casal tivesse consultado a vontade de Deus. É importante ver os filhos de Deus também que compram, vendem, negociam e firmam contratos sem se preocuparem com a vontade de Deus. Se obtêm sucesso, consideram-se vitoriosos. Mas se fracassam, ficam chateados e começam a indagar do Senhor o porquê. Pedro, na sua autoconfiança, não orou nem vigiou. Ele não levou em conta as recomendações do Senhor Jesus. Agiu por conta própria e, por pouco, não se comprometeu irremediavelmente. A coisa mais importante a ser feita na vida, depois de aceitar o Senhor Jesus, é procurar saber a sua vontade e se submeter completamente a ela. Então, por que agir por conta própria? Por ocasião da prisão do Senhor Jesus, Pedro também começou a segui-lo de longe. Não pode existir coisa mais triste do que fazer isso. O Senhor Jesus é para ser seguido de perto. Se você não o seguir de perto, é sinal de que você ficará perto de alguém totalmente indesejável, o diabo. Então, procure hoje mesmo se aproximar de Cristo.
Como Jesus estava preso, o impetuoso Pedro começou a se acovardar. Se ele tivesse seguido o mestre de perto, correria o risco de ser preso também. Cristo, por amor a nós, havia se entregado voluntariamente aos inimigos. Se ele quisesse, na ocasião, poderia ter convocado mais de 12 legiões de anjos para abater os seus molestadores. Mas não era o seu intento agir dessa forma. E Pedro deveria estar ciente dessas verdades. Não se lembrava ele, por acaso, dos grandes sinais operados pelo Mestre? Não estava ele junto ao Filho do Homem, quando ele repreendeu o mar agitado e os fortes ventos que sacudiam a pequena e frágil embarcação? Pedro não se lembrava mais de nada disso. Estava acovardado, tinha vergonha do Mestre, não queria se envolver com Jesus. E hoje também, quantos cristãos estão agindo da mesma forma hoje? Querem seguir Jesus, mas de longe. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã. Cristo precisa ser seguido de perto. Ele é a palavra de Deus. Seguir Jesus de perto é ter a sua palavra no coração. Além disso, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, tome-a segundo o que lhe está sendo revelado sobre o assunto, pela palavra de Deus. Procure ir à igreja, ler a Bíblia e ter uma comunhão íntima com o Senhor Jesus. Para que as promessas de Deus ocorram na nossa vida, precisamos seguir Jesus de perto e não de longe. Que coisa horrível para um seguidor de Cristo, seguir o Senhor dessa forma. Pedro também assentou-se na roda dos escarnecedores. Como fazia frio, aqueles homens fizeram uma fogueira na qual se aqueciam. Infelizmente, Pedro se aquecia com eles. E ele, com isso, se assentou na roda dos escarnecedores. O que significa assentar-se na roda dos escarnecedores? Significa comungar com os incrédulos a sua filosofia de vida, os seus maus caminhos. E a partir daí, Pedro começou a cair violentamente. Nós vivemos em um mundo corrompido. Não temos um único lugar nesse mundo onde possamos ir buscar orientação. Mas aquele que deseja se tornar um vencedor, precisa estar ciente de que a fonte da informação e da inspiração é a palavra de Deus, e o seu amparo deve ser sempre o Senhor. Todo cristão que não vive a palavra tende a se apoiar nas considerações dos homens. Quando se sente perseguido ou oprimido, recorre ao seu semelhante para buscar ajuda. E ao se sentir dessa forma, só busca algo que aparentemente vai lhe dar segurança. E foi exatamente o que Pedro fez. Seguia Jesus de longe, e quando viu os homens aquecendo-se do frio deste mundo, ele imediatamente juntou-se a eles. Não é difícil prever que em breve ele tomaria decisões que envergonhariam o seu Senhor. O Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é o nosso refúgio e é a fortaleza de quem o faz ser. Mas se a pessoa não dá importância à palavra, como poderá ela socorrê-la na hora da dificuldade? O Senhor é bom, é forte, é poderoso, porém ele não pode ajudar nem salvar quem não lhe dá oportunidade. Mas agir segundo a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos fazer para que o nosso Deus possa fazer também a parte dele. Então, meu irmão e minha irmã, siga as orientações da palavra de Deus. Não venha agir por conta própria e não se precipite, para que você possa viver toda a sorte de bênçãos que o Senhor preparou já para nós, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque neste momento entregamos a Ti a nossa vida e sabemos, Pai, que nós queremos estar sempre firmados na Tua palavra. Nós não vamos escolher essa ou aquela situação, mas nós vamos seguir a orientação da Tua palavra, a orientação que nos é dada também pelo Teu Espírito Santo. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, que o Senhor venha dar-nos a direção que devemos tomar, para que venhamos sempre viver na obediência da Tua palavra. É o que eu desde já te peço e desde já te agradeço, porque sabemos que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E nós nos comprometemos a não agir por conta própria, sem antes de tomar qualquer atitude, consultar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.